Olá, tudo bem? Me chamo Fabrício e falo daqui do canal da Secta. Para quem não me conhece, eu trabalho com segurança da informação, pentest, adequação da LGPD e desenvolvimento dos softwares. E naturalmente eu trabalho bastante com a tecnologia e por isso eu tenho esse conhecimento com desenvolvimento de softwares, apesar de fazer, além de fazer a adequação da LGPD, tratar com segurança da informação, e muitos clientes e até pessoas das empresas, que são pessoas chaves que trabalham, que atuam, elas em algum momento se deparam com o termo compliance. Em alguns casos é porque algum cliente, algum fornecedor solicitou uma apresentação do quanto que a empresa que está fazendo formando uma parceria, ela está dentro de um compliance. Mas o compliance, ele é um tanto amplo, ele não é simplesmente a LGPD ou alguma questão de segurança de informação. Na verdade, o compliance ele é um programa muito amplo e ainda depende do tipo de empresa. Por exemplo, algumas empresas do setor financeiro, aliás, as empresas, os bancos, eles devem seguir uma série de requisitos editados pelo Banco Central do Brasil, pelas regulamentações financeiras, enfim. Algo que não é obrigatório e necessário para uma empresa que presta algum tipo de serviço de manutenção de ar-condicionado, por exemplo, né? Uma questão que me veio é que as pessoas elas não sabem nada sobre o compliance. Acha que o compliance, por exemplo, o pessoal da TI faz o compliance lá, eles vão criar um programinha, um sisteminha, ele vai fazer tudo lindo e a coisa vai funcionar maravilhosamente bem. Não é assim que funciona, tá? Não existe um programa que faz um compliance se as pessoas não fizerem o compliance. Então eu gostaria de frisar isso, porque das várias situações que eu tenho me deparado, as pessoas acham que você instala um programa na rede, nos computadores, alguma coisa de segurança e você já está em compliance. Não é bem assim. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões relacionadas ao compliance. O que você precisa se preocupar para fazer um compliance? No primeiro momento, você tem que mapear os processos da empresa. Então, assim, toda empresa tem processos onde a organização atinge o seu objetivo. Qual que é o objetivo da organização? Uma organização que trabalha com vendas de produtos para piscina. Então, você tem que construir um processo para facilitar toda essa cadeia de eventos até você chegar no consumidor final. Então vai ter o suporte, vai ter a questão do faturamento, a contabilidade, o financeiro, a questão de infraestruturas de TI. Então assim, o primeiro passo é você mapear os processos, entender quais são os processos da empresa e tê-los documentados. Isso é muito importante, tá? Não, o mapeamento ele não pode ficar na cabeça das pessoas. Mas eu quero chamar a atenção que esse mapeamento ele tem que ser escrito, ele não pode ficar na cabeça das pessoas, tá? Não pode ter uma única pessoa detentora da informação. Tem que ter um documento onde qualquer pessoa possa ler aquele documento e entender as características dessa análise, desse mapeamento de processo, tá? Quando você faz o mapeamento de processos, automaticamente você consegue enxergar um panorama que só pensando você não consegue. Então você consegue posteriormente identificar as oportunidades de melhoria dos processos. Porque você fez um mapeamento, mas não quer dizer que quando você coloca o mapeamento no papel, ele já está perfeito. Não, aí você identifica que tem algumas melhorias que podem ser feitas e o próximo passo é depois você criar um plano de ação para estabelecer os indicadores de desempenho, quais objetivos a organização quer atingir, tudo isso é muito importante. Isso também depende se a empresa ela é pequena, média ou grande, tá? Claro que para uma empresa pequena ou com poucas pessoas, isso vai ser até mais fácil e simplificado também devido à quantidade de pessoas. Mas agora, quando uma empresa começa a crescer, criar musculatura, abrir filiais e tal, um programa de compliance em que tenha o mapeamento de processos, os indicadores de desempenho definidos, isso é muito importante para que a empresa não entre num ciclo de confusão e as coisas comecem a se perder, começa a ter um desperdício na empresa. Próximo passo, a implementação de soluções para acompanhamento dos resultados, porque não adianta nada você só mapear, colocar os indicadores de desempenho, falar, temos que atingir tal objetivo, mas tem que ter um acompanhamento para que você consiga mensurar se as decisões estão sendo acertadas e se elas estão favorecendo aqueles objetivos que foram delimitados ou definidos previamente, tá?
Posteriormente, é muito importante você realizar o treinamento e conscientização dos colaboradores, tá? Esse é um passo importantíssimo, essa questão da conscientização dos colaboradores. Por quê? O elo mais frágil da segurança da informação, e isso é uma frase, é um mantra, na verdade, da segurança da informação, são as pessoas. Então, assim, guarde isso para você como um mantra. O elo mais frágil da segurança da informação são as pessoas. E quando eu falo segurança da informação, isso pode envolver muitas coisas, inclusive violar até regras ou princípios do compliance. Porque se uma pessoa ela não é capacitada, ela não está habilitada, ela não tem conhecimento para resolver determinada situação ou para conduzir determinado assunto, ela pode se equivocar ou ela pode tomar uma decisão equivocada, ela pode prejudicar a empresa ou, enfim, uma série de desdobramentos podem ocorrer com isso. Então, as pessoas devem ser treinadas desde o básico até as questões mais complexas e específicas para cada área. Então, o pessoal da contabilidade vai receber um treinamento sobre a segurança da contabilidade, como que eles devem atuar, enfim, uma série de questões que envolvem o compliance. O compliance é o quê? Essas regras que a organização deve seguir para aquele segmento onde ela atua, e também um compliance genérico, como por exemplo a LGPD. Eu coloco o LGPD como genérico porque hoje qualquer empresa, organização que atua e trabalha com dados, ela deve se adequar. Outra questão também seria a segurança da informação, seria as questões de código de ética da empresa, questões que envolvem a lei de anticorrupção, se a empresa possui um programa interno contra a anticorrupção. Por exemplo, nós não favorecemos ou nós não damos presentinhos para gestores de outras empresas para conseguir a licitação, coisa do tipo, tá? Então, assim, a empresa tem que ter isso definido e tem que falar, verbalizar isso para todos os colaboradores. E a melhor forma de fazer isso é através dos treinamentos. Posterior a isso, é importante que seja feito a integração dos processos, porque quando você tem uma empresa com vários segmentos, aí você tem vários processos. Só que uma empresa, ela se comunica internamente, então os processos também devem se comunicar. Então, se por exemplo é feita uma compra, vamos imaginar um e-commerce, então o cliente vai lá, ele seleciona um produto no e-commerce e aí ele faz uma compra, só que internamente tem toda uma cadeia de processos que é desencadeado por isso. Então, assim, tem por exemplo, nesse contexto, é feita a verificação do cartão, se tem saldo, ver como é que está o estoque, se o estoque está lá, está disponível, tem saldo, aí já reserva um para aquele cliente que comprou, aprovou a compra, já despacha, já passa para a área fiscal, para emitir nota fiscal, contabilidade, enfim, nota fiscal, depois passa para a logística, até que esse produto vai ser encaminhado para o consumidor final, que é o cliente que comprou. Então você pode perceber que nesse exemplo simples, tivemos vários processos de áreas diferentes, mas que na verdade houve uma convergência para que tudo isso ocorresse de uma maneira fluida. Então é muito importante que seja feita uma convergência, os processos, né, os processos do compliance. Então, com isso, você tem também a próxima parte, que é o monitoramento e avaliação contínua desses processos, porque anteriormente você mapeou os processos, você enxerga eles e você começa a trabalhá-los, a colocá-los em prática, em funcionamento. Então, inevitavelmente, você tem que monitorar, porque pode acontecer na teoria, quando você cria um processo, ele funciona perfeitamente, mas uma coisa é quando ele está na teoria e outra coisa é quando ele é colocado em prática. Então, em certos casos, e não são poucos, inclusive, quando você coloca um processo para ele ser utilizado, ser empregado no segmento, às vezes vocês têm uma expectativa de um resultado muito positivo. Assim, cara, isso aqui vai reduzir o tempo, o custo, enfim, vai ter uma série de benefícios. Só que acontecem algumas variáveis que você não previa, e isso é natural, tá? Porque a gente não consegue prever todas as variáveis, tudo que acontece. E aí aquele processo, daquele jeito que ele foi desenhado, ele se torna ineficiente por conta daquele evento fortuito ou um evento recorrente que você não tinha previsto anteriormente. Então esse monitoramento e avaliação contínua dos processos, ela é importante para que você consiga avaliar se aquele processo ele está sendo adequado, se ele não está sendo ele está mais atrapalhando do que ajudando os processos da empresa.
Com isso, você busca a otimização dos processos. Então, quando você faz essa avaliação contínua, monitoramento, você consegue entender, interpretar essas situações, você deve trabalhar posteriormente pela otimização. Então, o que eu posso alterar aqui nesse processo de maneira que eu consiga manter o fluxo algo fluido, algo que não seja muito complicado de ser executado, e ao mesmo tempo o que eu posso tirar ou adicionar que não vai impactar na questão de tempo do processo, mas ele vai melhorar o processo, vai torná-lo eficiente ou vai torná-lo protegido. E por fim, o compliance, ele vai, né, depois você tem que, esse compliance, além de você atender algumas regulamentações específicas da área onde a empresa atua, é importante com que tenham padrões relevantes e um estabelecimento de regulamentos, como por exemplo, eu citei até anteriormente o código de ética, a questão de lei da anticorrupção, se a empresa, como que a empresa trata as questões que envolvem, enfim, dinheiro, finanças, como que são feitos a exclusão dos dados da empresa, isso já envolve a LGPD, né? Então, assim, é importante com que toda essa regulamentação ela esteja escrita, mapeada, ela seja fiscalizada e melhorada continuamente. Mas o que eu gostaria de frisar aqui nesse vídeo, que apesar dessas dicas sobre como você construir um compliance, não existe um compliance onde você instala uma ferramenta, um software e ele vai resolver tudo para você. Esse tipo de entendimento ele é equivocado. Você pode consumir um serviço, pagar por um serviço, ter um software onde ele vai ajudar, ele vai auxiliar naquilo que ele se propõe a fazer. Então, numa parte tecnológica, numa parte de um processo, mas nenhum software vai fazer sozinho a questão do compliance. Ele precisa ser alimentado por alguém, e esse alguém são os colaboradores. Então, por isso que tem que ter a consciência, o consentimento, o treinamento. E esses treinamentos devem ser recorrentes, tá? Isso é muito importante, porque hoje nós temos 10 funcionários, amanhã nós temos 15, depois nós temos 12. Então, assim, existe também uma rotatividade de funcionários e colaboradores das empresas. Então, às vezes as pessoas que chegam, os novos trabalhadores, os funcionários, colaboradores, eles chegam para desempenhar o papel deles, mas eles não têm o conhecimento sobre o compliance da empresa onde ele está atuando. Então, ele precisa de um treinamento contínuo, ele precisa aprender, entender aquilo, e os antigos precisam estar continuamente sendo treinados e sendo lembrados sobre as questões que envolvem o compliance, segurança, LGPD, enfim, tudo aquilo que eu coloco aqui como compliance, mas assim, eu quero dizer que é um geral, né? É um geralzão, assim, que eu quero que vocês entendam isso, mas é muito importante com que o compliance seja feito e principalmente com que as pessoas participem desse processo. Bom, se você gostou do vídeo, achou interessante essas informações, peço para que você marque aqui, deixe um like pra gente, faça os comentários, coloque aqui as suas dúvidas aqui no YouTube. Nós responderemos na medida do possível. Atuamos com projetos de segurança da informação, da LGPD, de compliance também, questões jurídicas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre essas questões, não hesite, pode colocar aí no comentário que a gente vai responder assim que possível. E vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!